É, pessoal, o passado de Mafuyu e Natsuki Seba é pior do que nós imaginávamos, porque o seu pai os controlava como ferramentas para atingir apenas os desejos do seu coração, já que ele era um pai fracassado que não conseguiu entrar na ordem. Venha conferir em mais esse vídeo, mais esse capítulo de Sakamoto Days, e no final, a Osaragi foi totalmente congelada. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje para mais um capítulo de Sakamoto Days. Dessa vez nós tivemos o passado do Mafuyu e do Natsuki Seba, conhecemos mais as suas relações familiares e no final do capítulo um baita de um plot twist com a Osaragi sendo congelada totalmente. Será que ela vai morrer após isso? Ou alguém aparecerá para salvar a sua vida e fazer com que ela seja liberta desse frio congelante? Ou então ela mesma conseguirá lidar com esse frio e quebrar até mesmo todos os ossos do Natsuki? Bom, vamos conferir tudo que rolou aqui nesse capítulo. Antes de mais nada, já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like e para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Outro detalhe sensacional desse capítulo é sobre o orfanato. Parece que ainda o Asaki mantém um outro orfanato, assim como ele fazia lá com as pessoas do Slur. Então sim, a JA não parou com seus experimentos. Então vamos conferir diretamente esse capítulo agora. Seguinte pessoal, nosso capítulo vai começar com o flashback do Mafuyu e do Natsuki. É então que nós vemos o Mafuyu dizendo que todos os dias são chatos, que é um porre e que o pai dele estava determinado a transformar os seus filhos em assassinos de primeira classe, criando eles assim de forma bem rígida. E é então que o pai largava eles lá na montanha, eles iam para treinamentos ali ao ar livre, mas como a gente já sabe, o Mafuyu ele tem aquele nojinho de germes, esse tipo de coisa, então a montanha é suja, é medonha, ele não curte e tudo mais, então ele fica lá sentado só, apenas com medo e querendo ir embora. E aí nós vemos o contato dos dois irmãos quando chega o Natsuki e fala assim, pô, você não devia ficar aí perdido por aí, né? A gente vê que o Natsuki sempre chega atrasado, o Mafuyu fica bravo com isso, mas aí o Mafuyu fala assim, ó, tô fora, não vou ficar treinando, minha mão aqui, ó, ficou machucadinha, então como eu me machuquei, vou pegar numa faca e atrair germes, né? É então que o seu irmão entrega ali um sapato especial, e ele pergunta, pô, mas esse sapato aqui tá pesado, o que tem ele aqui? E aí ele diz assim, ó, puxa o bagulhinho aqui de granada do tênis que você vai ver o que vai acontecer. E aí então sai aquela faquinha, aquela mini espada que tem nos pés ali do Mafuyu, e aí ele fica super animado, fala, pô, que legal que você fez, cara, muito da hora a sua invenção e papapá. E aí então a gente começa a ver que desde sempre o Natsuki, ele foi uma pessoa que construía realmente armas, ele era muito bom nisso, só que seu pai não permitia que ele fizesse isso. Mas bom, de toda forma agora o Mafuyu não precisa mais sujar as suas mãos, porque ele utilizaria ali simplesmente os seus pés e então conseguiria treinar à vontade. Mas a parte focal, é claro, era a invenção. As invenções ali que o Natsuki fazia deixavam o Mafuyu muito animado. Outro detalhe é que o Natsuki ele fica feliz quando seu irmão pergunta, pô, tem mais coisas aí que você criou e tal? E aí eles começam a transformar aquela montanha de medonha e suja em seu jardim de diversões, porque eles começam a ir lá, o Natsuki sempre mostra ali as invenções dele, então eles não treinavam, eles apenas fingiam e ficavam lá colocando as arminhas e tudo, ficavam vendo as novas invenções ali do Natsuki, e era isso que alegrava bastante o Mafuyu. Então depois de passado um tempo, o Mafuyu ali pergunta, pô, o que você vai fazer da próxima vez? E é então que o Natsuki diz pra gente que ele faria uma roupa invisível para fugir de casa e daquele lugar, e aí sim ele se livraria dos seus pais e poderia se tornar um profissional em construir armas. Só que nisso que ele diz isso ali pro Mafuyu, o Mafuyu pensa, pô, ele só tá pensando em fugir e ele vai me largar aqui sozinho, então se ele vai me largar aqui sozinho, nossa, que merda, né? Ele nem liga pra mim. Então, na verdade, tipo, a gente nem tava se divertindo de verdade juntos, né? E aí o Mafuyu fica super chateado, dá uma resposta meio merda pra ele, eles param de brincar ali na montanha, porque além disso tudo, o Mafuyu nunca teve um sonho de verdade assim como o seu irmão. Ele nunca teve um objetivo tipo, ah, eu tenho um objetivo de fazer tal coisa, ou ser tal coisa. Então, como ele vivia naquele tédio e o seu irmão que brincava junto com ele ia o abandonar, vamos dizer assim, ele pega e fala, não, quer saber uma coisa? Vou vazar.
Só que aí um dia o pai deles acaba descobrindo que aquelas armas estavam lá nas montanhas e tal, e fala assim, você estava fazendo essa merda, eu falei pra você não fazer isso, porque quando você é um assassino, você utiliza as armas, você não cria essas armas, então era pra você estar usando. Então aí o Seba toma um pau do pai lá, o pai soca a cara dele, nossa mano, uma merda, né? E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais do objetivo do pai dele, porque no meio de uma noite o Mafuyu acaba acordando e aí escuta uma conversa dos pais ali, e nessa conversa eles falam sobre algo ultra secreto que a JA tem uma facilidade de transformar algumas crianças ali em pessoas da ordem, então eles ainda têm algum tipo de esquema e um orfanato é apenas utilizado como fachada. A esposa não quer que seus filhos entrem ali porque muitas mortes acontecem, mas eles deixam ali por debaixo dos panos, só que o marido fala, não tô nem aí, aqueles caras que ficaram rindo de mim não podem rir mais porque algum filho meu vai entrar na ordem e com isso eu vou provar pra eles que na nossa família a gente consegue colocar alguém na ordem, que é uma coisa que cá entre nós gera muito status. Então o pai dele queria um status que provavelmente ele não conseguiu ter na sua vida. Daí nós vemos uma coisa, que esse orfanato provavelmente ele ainda está ativo, que ainda existem orfanatos com crianças sendo treinadas para se transformar ali em pessoas da ordem. Por que eu penso nisso? Porque ainda hoje o Mafuyu ainda carrega esse desejo, porque ainda existe essa promessa dele se graduar na JCC, no caso ali o Natsuki, e depois disso ele entrar nesse orfanato da JA. Então os experimentos que faziam ali com o Keiuzuki, a Kumanomi, entre todas as outras pessoas, eles ainda devem estar fazendo. Então eu acho que o Slur, a revolução que ele quer promover, também é libertar essas pessoas desses orfanatos. Tem ali uma parte boa, vamos falar assim, do Keiuzuki, ao mesmo tempo que tem também a parte ruim. Mas é interessante de saber que sim, parece que a JA ainda carrega alguns mistérios acerca daqueles orfanatos onde eles criavam crianças com superpoderes. Bom, de toda forma a esposa estava irredutível, disse que as crianças não eram ferramentas e tudo, só que o Natsuki acabou escutando tudo e apareceu, visto que o seu pai não iria mandar o Natsuki e sim o Mafuyu, já que o Natsuki estava desinteressado, queria ser construtor de armas e tudo, então era uma merda, então vai o Mafuyu mesmo. Só que a fim de proteger o seu irmão, eu vou me graduar na JCC e depois que eu me graduar eu vou entrar nesse bagulho aí que vocês querem aí e me tornar uma pessoa da ordem, só que vocês não podem mandar o Mafuyu. Por quê? Porque o Mafuyu não quer ser assassino, ele não quer seguir essa vida e detalhe, ele ainda não tem um objetivo, ele ainda não tem um sonho. Eu acredito que nesse arco a gente vai ter ali uma descoberta do Mafuyu dizendo, poxa, eu quero ser, sei lá, um assistente do meu irmão, alguma coisa desse tipo. Pode ser que esse seja o sonho dele depois de passado um tempo. E bom, o Mafuyu estava escutando tudo aquilo, ele ficou chateado porque o seu irmão estava o protegendo e eles estavam brigados, então não adiantaria ele fazer nada naquele momento, só que se ele crescesse e se tornasse mais forte, ele poderia impedir que o seu irmão entrasse nesse orfanato, visto que ele pode acabar morrendo lá dentro, e é por isso que ele se torna mais forte e quer entrar na ordem. Gostei bastante da relação entre os irmãos, aí a gente acaba com aquele flashback quando a Osaragi tá metendo a bicuda, mas o Shin acaba salvando o Mafuyu, dizendo, Mafuyu, acorda, não morre meu filho, não sei o que, papapá, e quando ela tá perto ali de catar eles, simplesmente aparecem umas bolinhas ali, parece que meio elétricas, alguma coisa assim, só que não são nada elétricas, elas são de gelo. Aliás, essa construção o Natsuki fez lá no passado ainda, quando criança, mostrando que ele apenas aprimorou ela, e nisso ele joga aquela bomba, e aquela bomba congela totalmente a Osaragi. O irmão atrasadão acabou de chegar e salvou a vida do seu irmão mais novo. É ali que a gente encerra o capítulo, e gente, eu achei muito da hora esse passado deles, um passado simples, sabe? Nada muito exagerado e tudo, mas trouxe uma relação entre irmãos ali, deu pra simpatizar com eles e tal, deu pra ver que o pai é um merda, né? A mãe pelo menos liga pra ele, só que a mãe é meio, tipo, ela deixa o pai comandar todas as coisas, né? Provavelmente porque os dois também eram assassinos, então ela não tem muito o que fazer contra ele. Só que no final das contas, se eles se tornam adultos, eles podem tomar as próprias atitudes ali, né? Eles não precisam mais seguir ali na aba dos pais e podem seguir o seu próprio caminho.
jeitinho. Eu acredito que se eles peitassem agora o pai, por exemplo, eles poderiam conseguir alguma coisa. Ou não. Vai ver, o pai dele tem certas influências e iria mandar matar os seus próprios filhos, porque, mano, esse mundo de assassino é desse jeitinho, né? A gente já viu que marido mata mulher ali, acontece esse tipo de coisa, ainda mais que a gente viu isso na história do Yotsumura e do Amane, então, sei lá, tudo pode acontecer. De toda forma, a Osaragi foi totalmente congelada, não sei se ela morreu, eu acho que ela não morreu, mas se ela pelo menos só for apenas congelada, tá tudo certo, porque um cara da ordem deve saber como se livrar daquele tipo de coisa. Isso deve deixar ela mais fraca, porque se o Natsuki por algum acaso soltar alguma coisa quente agora, vai criar aquela... Putz, eu esqueci qual que é o nome quando você toma um negócio quente ao mesmo tempo um negócio frio, aí os dois batem ao mesmo tempo, dá uma sensação lá, eu esqueci qual que é o nome, mas isso pode até mesmo provocar a morte de alguém. Então, é sensação térmica, não lembro qual que é o nome, mas é um bagulho assim, acho que é choque térmico, se eu não tô enganado. Então, olha só o tanto de coisas que ele pode fazer apenas com as armas, né? Vamos ver se ele vai conseguir de fato, vamos ver se a Osaragi realmente perdeu. Eu acredito que não, mas ela corre sérios riscos agora. Será que ela seria a pessoa que vai morrer da ordem? Isso me surpreenderia muito, e eu ficaria bem chateado porque eu gosto muito dela. Bom, gostaria de saber o palpite de vocês, porque o Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo vídeo, um beijo no coração e até uma próxima.